Quando pensamos na história dos Estados Unidos, é muito comum que pensemos na ocupação inglesa e nas 13 colônias. Mas o que poucos conhecem é a ocupação espanhola de grande parte do atual território americano e como a Espanha influenciou os Estados Unidos, desde o dinheiro, nome de cidades, arquitetura, história e até mesmo a formação de um dos seus maiores ícones nacionais. No vídeo de hoje, vamos aprofundar as heranças hispânicas esquecidas na formação dos Estados Unidos. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. Os espanhóis tiveram um dos primeiros contatos com o território que hoje forma os Estados Unidos em 1513, com a expedição de Juan Ponce de León. Esse conquistador, de acordo com a lenda popular, teria organizado uma expedição tentando encontrar a fonte da juventude. O continente americano era um verdadeiro mistério desconhecido, e os espanhóis não sabiam se em seu interior poderiam ter seres estranhos, enormes minas de metais preciosos ou locais mágicos. O conquistador, assim, teria ido ao norte do Caribe e, ao chegar durante o tempo da Páscoa a uma região exuberante e florida, Ponce de León nomeou aquele local como Páscoa Florida, em referência à celebração pascal adornada com flores na Espanha, e esse nome deu origem ao estado da Flórida. E os espanhóis ainda fariam muitas outras expedições de reconhecimento por aquela costa. Na expedição de Cabeça de Vaca, os espanhóis mapearam o trecho norte do Golfo do México e descobriram a foz de um poderoso rio que dispersou seus barcos e a duras penas conseguiram voltar para a cidade do México. Mas a descoberta desse grande rio e a ocupação efetiva da Flórida só vai se dar com a chegada de Hernando de Soto. Após estabelecer os primeiros assentamentos permanentes na península, Hernando decide adentrar no território sul dos Estados Unidos e acaba descobrindo o rio Mississippi. E o conquistador, se inspirando em Hernán Cortés, conseguiu convencer os nativos americanos de que ele era uma divindade, o filho do sol. Mas, por mais que os nativos acreditassem nisso no começo, a situação muda quando Soto adquire uma terrível febre e, em meio à expedição, acaba morrendo. Assim, a sua expedição precisa regressar correndo para os acampamentos espanhóis para não serem mortos pelos nativos. Por mais que a natural grandeza do território americano gerasse curiosidade nos espanhóis, a motivação para atravessar os desertos com grandes expedições veio por meio de uma lenda plantada pelos nativos mexicas. Essa lenda dizia que depois do deserto haviam 7 cidades de ouro que os espanhóis chamavam de Cíbola. Essas cidades eram, para os castelhanos, quase que um Eldorado do norte, e assim não demoraria para que se mandassem expedições para buscar essas cidades. Em 1540, a expedição de Francisco Vázquez de Coronado descobre o Grand Canyon, e em meio a isso, os espanhóis vislumbram pela primeira vez um rio com cor avermelhada, o qual denominaram como Rio Vermelho, ou, em espanhol, Rio Colorado. No leste dos Estados Unidos, os espanhóis estabelecem missões jesuítas e, posteriormente, franciscanas para catequizar os nativos. E alguns dos mais proeminentes sacerdotes, como Frei Junípero Serra, atuam lá. Dedicado a catequizar os índios californianos, muitas de suas missões deram origem a cidades que ainda hoje carregam os nomes espanhóis, como a cidade de Sacramento, San Francisco, San Diego ou Nuestra Senhora de Los Angeles. Mas os espanhóis não se limitariam apenas a essa região. De fato, na sua máxima extensão territorial, os espanhóis chegaram a alcançar até mesmo as costas do Alasca. E isso é possível observar até hoje no nome dos estados americanos. Nevada, por exemplo, é uma referência às montanhas com neve, e Montana, no norte, nada mais é que montanha em espanhol. O vice-reino da Nova Espanha, hoje no México, durante o século XVIII, pulsava como um dos territórios mais ricos do mundo. Controlava as Filipinas, quase toda a América do Norte e tinha uma corte verdadeiramente europeia. O barroco novo hispano despontava com pintores como Miguel Cabreira, Cristóvão de Villapando e Juan Correa, e na música com compositores como Manuel de Sumaya e Juan Gutiérrez Padilha. A Nova Espanha
viviam opulência e esplendor muito maior que muitas cortes europeias. E podemos ver isso quando o compositor Gaspar Fernandes compôs todo um canto polifônico renascentista chamado Elegit Eum apenas para a entrada do vice-rei na Catedral de Oaxaca, no México. Quando a primeira Universidade das 13 Colônias foi fundada, já operavam 6 no Império Espanhol, oferecendo até doutoramento. E toda referência literária, filosófica e artística novo-hispana irradiava também para dentro do território americano. E mesmo nas 13 colônias britânicas, que eram hostis ao catolicismo e aos espanhóis, esses conseguiam irradiar a sua influência monetária. Não à toa, a moeda que era utilizado era o dólar espanhol, ou o Spanish Dollar. A moeda espanhola, cunhada na Nova Espanha, era utilizada praticamente em todo o mundo e passou a ser uma referência mundial na aceitação de transações internacionais. Inclusive, existem teorias que relacionam diretamente a origem do cifrão com o dólar espanhol. No caso, as colunas de Hércules, usadas nas moedas, seriam simplificadas como indicativo de dinheiro e, aos poucos, virando um símbolo monetário. E depois, os estadunidenses converteriam o dólar espanhol no dólar americano. Mas, ao mesmo tempo que usavam o dinheiro espanhol, os colonos ingleses odiavam a presença hispânica, em especial na Flórida. Isso porque era muito comum que os escravos das 13 colônias fugissem para a Flórida espanhola e lá se oferecessem para virar católicos e assim ganharem a sua liberdade. Quem bem relata isso é a historiadora Jenny Landers, da Universidade Vanderbilt, que documenta a história dos africanos escravizados nessa região dos Estados Unidos. A cidade de St. Augustine virou um refúgio para negros fugindo das Carolinas Britânicas e permaneceu assim até a Flórida ser vendida pelos espanhóis. E os negros lá residentes poderiam também se casar com mulheres de qualquer etnia ou cor, já que na América Espanhola não havia proibição de casamentos interraciais, sendo, na verdade, uma prática muito comum. E para além dessa tensão fronteiriça no leste, os espanhóis, em termos de cultura, praticamente moldaram um dos principais símbolos norte-americanos. Os cowboys, por exemplo, vêm da tradição de charros e vaqueiros do México. A própria indumentária de um cowboy, desde o seu chapéu até seus trajes, são mais próximos da vestimenta hispânica do que da inglesa. E o manejo com touros e vacas sempre esteve presente na tradição ibérica. Os espanhóis são até hoje conhecidos por suas touradas, rodeios e vaquejadas. E na Espanha, desde os visigodos com Sisebuto, os reis apreciavam as touradas. Pedro, o Cruel, não as perdia por nada. Isabel de Castela tentou criar leis para cobrir os chifres dos touros para evitar ferimento nos toureiros. E Carlos I chegou a laçar um touro em 1527 nas comemorações pelo nascimento de seu filho, o futuro rei Filipe II. Essa tradição do manejo com o gado é também impressa na Nova Espanha, com os vaqueiros que criavam os animais das planícies do Texas. E, posteriormente, com a ocupação americana do norte do território mexicano, os americanos também adotariam esse modelo espanhol, adotando-o quase como um símbolo nacional, o cowboy. Muito da estética do cowboy e dos hábitos de criação são de origem hispânica, e entre elas tem-se a cultura dos ranchos. Um rancho é uma área de terra incluindo várias estruturas usadas principalmente para criar gados e feitas para lidar a cavalo com grandes rebanhos de animais pastando em terra firme. Assim, foram os espanhóis que trouxeram seu gado e as técnicas de criação do animal, bem como o estilo arquitetônico com eles. Isso explica por que existem tantos ranchos na região sudoeste e sudeste dos Estados Unidos. E explica também os muitos prédios com arquitetura hispânica, como a Universidade de Stanford, na Califórnia, ou o Pasadena City Hall, criado todo no estilo de Renascimento espanhol. Até cidades que muitos acham ter influência francesa, como Nova Orleans, na verdade foi construída em grande parte com influência arquitetônica espanhola, feitas no domínio espanhol entre 1762 e 1802. Isso porque,
Antes da ocupação espanhola, as construções eram feitas em madeira. E ainda hoje, na cidade, é possível admirar o estilo espanhol lá deixado, que encanta pessoas de todo o mundo. E para se ter uma noção da profundidade da participação espanhola nos Estados Unidos, até a pedra fundamental da Casa Branca foi colocada por um espanhol, Pedro de Casanave, que foi o 5º prefeito de Georgetown. E o Império Espanhol também teve um importante papel na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Os espanhóis forneceram ajuda financeira, em armas e garantiram passagem segura aos navios americanos nos portos ameaçados pelos ingleses. E mais, os espanhóis atuaram também diretamente na guerra, lutando contra os ingleses. O general Bernardo de Galvez atuou contra os ingleses no Alabama e na Flórida, vencendo batalhas como o cerco de Pensacola. Ele, inclusive, capturou com sucesso a capital da Flórida Ocidental Britânica e derrotou os britânicos em Baton Rouge, Natchez e na Batalha de Mobile, no Alabama e na Louisiana. E os espanhóis contribuíram com a ajuda material e financeira às tropas americanas na Batalha de Yorktown. E o governador da Louisiana espanhola, Luís de Gonzaga, foi um dos primeiros que escreveram cartas a George Washington, reconhecendo a independência americana e prestando seu apoio em 1776. Mas, apesar de toda essa contribuição para a formação dos Estados Unidos, o Império Espanhol pagaria muito caro. Ao invés de gratidão pela derrocada dos ingleses, o sentimento anticatólico estava ainda mais forte nos americanos do que nos próprios ingleses. E não demoraria muito para que os americanos, também por meio da maçonaria, auxiliassem no processo de completa desintegração da América Espanhola e posterior ocupação de muitos territórios pertencentes à Espanha, além da ocultação proposital de muitos aspectos de sua cultura formados pela herança espanhola. Os americanos tomaram dos espanhóis Porto Rico e as Filipinas, inclusive proibindo o uso do espanhol nas Filipinas. No México, invadiram e tomaram a Califórnia, Novo México, Arizona, Colorado, Texas, Nevada e ainda suscitaram e apoiaram o processo de independência da América Central. E no México, com o fomento do sentimento anticatólico, apoiaram o governo maçônico mexicano na luta contra os cristeiros. E assim, desintegrando completamente as Américas, se conseguiu também moldar a história, atribuindo sempre aos espanhóis o papel de vilões e a eles como libertadores. E vemos ainda reflexos dessas atitudes e mentalidade nos dias de hoje, com a nova presidente do México em sua posse, exigindo um pedido de desculpas do rei da Espanha pela conquista e o impedindo de comparecer em sua posse, mas nem cogitando fazer algo similar aos Estados Unidos, que expoliaram mais da metade do território mexicano, e que literalmente transformaram um dos territórios mais ricos de todo o mundo em um país completamente vassalos de seus interesses e dominados pela violência. Em um país que ressalta simbolismos astecas e busca com afinco negar e esconder o seu passado novo-hispano, mas cuja força ancestral dessa herança segue viva e influenciando hoje o próprio território americano. Ainda hoje, no Sudeste e Sudoeste americano, estão amplamente presentes as acequias espanholas, um eficiente sistema de irrigação mourisco trazido pelos ibéricos. Os Estados Unidos têm mais de 50 milhões de falantes de espanhol, se consolidando como o segundo maior do mundo, atrás do México, e sendo também a língua estrangeira mais estudada no país. E nos estados com forte presença hispânica, o catolicismo já é a religião de quase metade da população. A cruz de Borgonha, que por tanto tempo tremulou no território americano como símbolo do Império Espanhol, hoje inspira as bandeiras da Flórida e do Alabama. E com essa mudança demográfica nos Estados Unidos, surge a esperança de que as heranças dadas pelo Império Espanhol em sua formação sejam cada dia mais valorizadas e reconhecidas como realmente merecem. E você, conhecia a influência hispânica na criação dos Estados Unidos? O que mais te surpreendeu? Então deixa agora mesmo seu comentário e o seu like para fortalecer o nosso trabalho.
E aproveita e já se inscreva agora mesmo aqui no canal para se aprofundar ainda mais na incrível história ibérica.